Boa tarde a todos. Conforme nós conversamos na semana passada, a poesia minimalista é associada à concisão das linhas e à brevidade do poema, características que já estavam presentes na poesia grega de Safo e Alceu, no século V a.C., na poesia chinesa da dinastia Tang, no século VI depois de Cristo, no Rubai persa do século XII, no haiku japonês do século XVI, no Sijô coreano, para citarmos poucos exemplos, numa visão sincrônica da literatura, que desconsidera as dimensões de tempo e espaço, em favor de um estudo comparativo de poemas e autores, baseado no trabalho estético. Pois bem, no século XIX, as vanguardas históricas irão reivindicar a concisão e brevidade em seus textos teóricos e documentos, como o Manifesto Futurista, de Marinetti, e o Plano Piloto da Poesia Concreta. Irão reivindicar a abolição da sintaxe, da pontuação e das letras maiúsculas, o uso recorrente da elipse, da parataxe, das imagens concisas e fragmentárias, entre outros recursos que encontramos tanto entre os objetivistas norte-americanos, como William Carlos Williams e Cummings, quanto em Robert Creeley, do Black Mountain College, em Charles Bernstein, da Language Poetry, e em autores brasileiros do modernismo para cá, como Oswald de Andrade, Haroldo de Campos, Paulo Leminski, Regis Bonvitino, e autores mais recentes, como André Dick, Virna Teixeira e outros poetas, que iremos comentar na aula de hoje. Começando com Oswald de Andrade. Vamos ler alguns poemas do livro Pau-Brasil. Esta edição que eu tenho é uma reedição facsimilar no formato original do livro e também com a ortografia da época. Vamos ler dois poemas, da página 39 e 94. Nos poemas da colonização, Oswald escreve: O capoeira, quer apanhar soldado, o quê? Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Neste poema de apenas 4 linhas, que assume a forma de um diálogo, em que as falas são antecedidas por travessões, nós temos a fala coloquial brasileira, como nesta primeira linha, quer apanhar soldado. E uma das contribuições do modernismo foi justamente essa, a de trazer para a linguagem literária os vários coloquialismos, né, das diferentes regiões brasileiras. E temos ainda aqui recursos cinematográficos, sobretudo nessa última linha, pernas e cabeças na calçada. Pernas e cabeças podem ser entendidas como metonímias, a parte referindo-se ao corpo, ao conjunto, né? Mas nós também podemos entender essa linha
como um plano detalhe, se falarmos em termos de linguagem cinematográfica. Se a metonímia entre as figuras de linguagem é aquela figura em que a parte designa o todo, o plano detalhe, em cinema, acontece quando a câmera se aproxima muito, né, do objeto que está sendo filmado para dar destaque a ele. E na literatura de Oswald, tanto em sua poesia quanto em seus romances de invenção, como Memórias Sentimentais de João Miramar, esta linguagem cinematográfica será muito presente. Depois, na página 94, nós temos um poema que diz assim: coqueiros, aos dois, aos três, aos grupos, altos, baixos. Aqui também nós podemos pensar nos recursos do cinema e da fotografia. Apesar dessa linha, altos, baixos, que são adjetivos, mas que, no caso, são adjetivos que ajudam a criar uma paisagem, né? Um retrato de uma cena natural. O que nós temos aqui é uma descrição bastante objetiva. Eu já mencionei na semana passada que a palavra objetivismo, que designa o movimento de vanguarda norte-americano dos anos 20, deriva da lente objetiva da máquina fotográfica. E os modernistas brasileiros, assim como seus colegas norte-americanos e franceses, tiveram uma forte influência tanto do cinema quanto da fotografia. Bem, fazendo um salto histórico agora, dos anos 20 para os anos 50, vamos mostrar alguns exemplos da poesia de Haroldo de Campos, em particular da sua série Servidão de Passagem, que é uma sequência de poemas breves de temática política e social, dentro do contexto da fase participante da poesia concreta, quando, sem abdicar do experimentalismo formal, os poetas concretistas adicionaram a temática da denúncia política. Então, vamos ler alguns poemas dessa série. De sol a sol, soldado. De sal a sal, salgado. De sova a sova, sovado. De suco a suco, sugado. De sono a sono, sonado. Sangrando de sangue a sangue. Aqui, os principais recursos são as anáforas, ou seja, a repetição de uma ou mais palavras várias vezes, as paronomásias, ou palavras semelhantes, a aliteração, a assonância, uma quebra da discursividade, a ausência dos sinais de pontuação e das letras maiúsculas, e também os trocadilhos, né? Como no início deste fragmento, de sol a sol, soldado, em que a palavra soldado tem, no mínimo, dois significados. Um referente ao ferro de soldar, né? Quando você diz que um metal, uma chapa de metal foi soldada, e também a figura do militar. E estes poemas são muito anteriores ao golpe de 64. Depois, mais alguns fragmentos. Sol a sal. Sal
a sova, sova a suco, suco a sono, sono a sangue. Em que nós temos, nessa concisão máxima, uma aproximação entre os significados dessas palavras, que também aliteram, também têm relações linguísticas, né, formais entre elas. E numa parataxe absoluta, né, uma vez que aqui nós não temos uma discursividade linear. Vamos ler mais algumas peças dessa série. Quem uísque, quem urina, quem feriado, quem faxina, quem volúpia, quem vermina. Neste fragmento, Haroldo trabalha, sobretudo, com as contraposições, né? Os jogos de opostos, a urina e o uísque, né? O feriado e a faxina, como um retrato alegórico da luta de classes. No fragmento seguinte, ele escreve: carne, carniça, carnagem, sangragem, sangria, sangue. Vamos ler mais alguns fragmentos. O poema mais conciso do livro todo, e talvez o poema mais conciso de Haroldo de Campos, é composto de uma única frase, aglutinada em uma palavra neológica: homem moenda, homem moagem. Então, aqui ele junta 4 termos em um único termo, à maneira da palavra valise de James Joyce. Lembrando que o poema mais conciso de Oswald de Andrade é formado por apenas 2 palavras: amor, que é o título do poema, e humor, que é o poema. Então, com apenas 2 palavras, que fazem esse jogo paronomásico e irônico, Oswald compõe o seu poema. Uma outra peça, também de extrema concisão, ocre, acre, osga, asco, em que a força dos significados das palavras é realçada pelo som, né, por essa aliteração rascante, né? Ocre, acre, osga, asco, que parece o som de um engasgo, né? Ou ainda um som derivado de uma sensação de nojo. De míngua a míngua, de magro a magro, de morgue a morgue, de morte a morte. E, por fim, só moagem, osso moagem, sem miragem, selva selvagem. Aqui neste poema, osso moagem são 2 palavras aglutinadas em uma só, à maneira da palavra valise, e também selva selvagem é apresentada como uma única palavra neológica. Bem, agora vamos dar mais um salto temporal até os anos 60 e 70 e vamos ler alguma coisa de Paulo Leminski, no seu livro O Ex-Estranho, que foi publicado póstumamente. O Ex-Estranho tem uma apresentação bem interessante, em que o próprio Leminski escreve: este livro de poemas, que ia se chamar O Ex-Estranho, expressa, na maior parte de seus poemas, uma vivência de despaizamento, o desconforto do não pertencimento, o mal-estar do fora de foco, os mais modernos dos sentimentos. Nisso, cifra-se, talvez, sua única modernidade.
na aula sobre Tristan Corbière, nós falamos bastante sobre esse tema, né, do deslocamento social do poeta. Então, vamos ler algumas peças de Leminski. Como vocês sabem, é um poeta que é herdeiro do formalismo da poesia concreta, por exemplo, no uso exclusivo de minúsculas e abolição dos sinais de pontuação, mas também é um herdeiro de Manuel Bandeira e de Drummond, sobretudo no uso do humor e, eventualmente, de rimas. Por exemplo, aqui, No Instante do Entanto, cujo título, né, bastante curioso, já traz uma quase rima interna. Diga minha poesia e esqueça-me se for capaz. Siga e depois me diga quem ganhou aquela briga entre o quanto e o tanto faz. Eu já comentei com vocês que a rima ela ganha força quando ela está associada ao sentido, quando ela não é apenas uma coincidência sonora, como no caso de mão, pão, cão, tão, lua, nua. Se a rima é apenas isso, apenas a coincidência sonora, é uma rima pobre. No entanto, se a rima colabora para a construção do sentido, e mais ainda, quando ajuda a construir uma expressão irônica, jocosa, como é o caso de Leminski, a rima se torna muito mais eficaz, né? Muito mais poderosa. Vamos ler agora algo da página 47. O que o amanhã não sabe, o ontem não soube. Nada que não seja o hoje, jamais houve. Um poema que brinca com a logopeia, né? A dança do intelecto entre as palavras, do Ezra Pound. E ainda, Johnny B. Good, que diz assim: tem vezes que tenho vontade de que nada mude. Vou ver, mudar é tudo que pude. Aqui também nós temos esse uso inteligente da rima, que reforça o sentido do poema. O uso do coloquialismo, por exemplo, nessa primeira linha. Tem vezes que tenho vontade. Se nós fôssemos ler esse verso sob a ótica de um purismo gramatical e parnasiano, nós diríamos que aqui existe uma evidente redundância e um mau uso do verbo. Claro que Leminski, quando usa duas vezes o verbo ter na mesma linha, ele faz isso de modo pensado, justamente para explorar a coloquialidade e adicionar humor ao verso. Tem vezes que tenho vontade de que nada mude. Vou ver, de novo coloquialismo, mudar é tudo que pude. Um companheiro geracional de Leminski, embora eles tivessem uma diferença de idade, mas começaram a publicar praticamente na mesma década. É o Regis Bonvitino, que no início foi muito influenciado por Leminski, foi um discípulo, né, dos poetas concretos e do Leminski, embora mais tarde ele tenha renunciado a essa herança de um modo até violento e sarcástico, né, às vezes até maldoso.
Mas vamos ler alguns poemas do livro Ossos de Borboleta. Régis Bonvitino é um bom poeta, apesar dele mesmo. Começando na página 75, em que ele diz: Numa rua. O título, Numa Rua, já é bastante impreciso. E como nós vimos na aula anterior, o Régis sofreu uma grande influência dos poetas de vanguarda norte-americanos, que valorizavam essas pequenas palavras indeterminadas. Algum, alguma, nenhum, ninguém, quem, isso, esse, numa. Então, Régis assume essa influência. Numa rua, sob arcos, olhos quase fechados, manhã, cabeças de pedra, árvores ao fundo, e a quaresmeira lilás. Aqui, a sensação de nunca ter estado lá. Neste poema, nós também notamos a presença dos planos e do corte cinematográfico. Vamos reler o poema sob essa ótica. Sob arcos, olhos quase fechados. Corte. Manhã, corte. Cabeças de pedra, corte. Árvores ao fundo, corte. E a quaresmeira lilás, corte. Todas essas linhas poderiam ser definidas como planos detalhe, alguns como closes, e ainda um plano geral, no caso de manhã, sendo que o plano geral é aquele plano que mostra um cenário mais amplo. E ele termina de maneira logopaica. Aqui, a sensação de nunca ter estado lá, num quase paradoxo. No poema seguinte, que se chama Diante das três cabeças de pedra, a certeza que nunca mais estarei aqui. A água jorra pelas bocas e aflita dentro do carro, Darli. Darli é a esposa de Régis. Então, aqui, nestes dois poemas, ele consegue descrever uma viagem que, pelo que nós percebemos, não foi uma das melhores viagens que eles fizeram. E Régis consegue, de uma maneira muito inteligente, misturar elementos da linguagem cinematográfica com elementos logopaicos, como, por exemplo, o paradoxo, a ironia. Mais um poema na página 83. Março, depois de Criley. No rápido pôr do sol, um plano geral, janela, um plano detalhe. Primeira luz da noite. Indistintas árvores, prédios e o verão. Alguém dobrando a esquina. Este é um poema sob forte influência de Robert Criley, que é mencionado, inclusive, nessa sentença preliminar, Março 2, que é o título do poema, e embaixo, depois de Criley. Embora possamos questionar aqui a palavra depois, parece até um ao mesmo tempo que Criley, ou até mesmo um pré-Criley. É uma poesia extremamente concisa, que valoriza os substantivos, as paisagens recortadas, fragmentárias, o ritmo rápido,
e a imprecisão. Por exemplo, aqui, alguém dobrando a esquina. Alguém pode ser qualquer pessoa, assim como a palavra diante, que é o título de um dos poemas que nós lemos, também é impreciso, né? Diante do quê? Ou ainda numa rua, qual rua? Esse tipo de recurso, essa imprecisão voluntária, acabou se tornando um cacuete. Daí que muitos poetas influenciados por Régis Bonvitino passaram a escrever da mesma maneira, diluindo aquilo que em Régis já era diluição. Se a poesia de Régis, bem escrita, interessante, eu gosto de ler, mas se ela já é uma diluição de Robert Criley, aquilo que alguns poetas farão mais tarde é a diluição da diluição. Mas antes de chegar a eles, vamos ler alguns mini poemas do livro Ciclones, do Roberto Piva. O Piva, como vocês sabem, é um poeta da linhagem surrealista, que estreou em livro nos anos 60, que teve uma influência combinada do surrealismo e da poesia beat, e que nos seus primeiros livros, como Paranoia, publicou versos muito extensos, próximos ao andamento da prosa, né? A Paranoia mesmo, que é o livro que eu gosto mais de Piva, em vários fragmentos, ele se aproxima da prosa narrativa ou do poema em prosa. Já em Ciclones, que é o seu último livro publicado em vida, e que eu tenho um exemplar, né, com autógrafo do autor, ele vai fazer exatamente o contrário do que ele fez em seus primeiros livros, na sua poesia inicial. Ele passa a praticar o poema conciso, o poema minimalista, que a princípio pode surpreender, já que é o extremo oposto, né, da poética de Piva até então. Vamos ler alguns poemas. Esqueleto da lua, uma metáfora muito interessante. O tempo, tambor tão frágil, vomitando a noite. Na direção dos quatro ventos, o xamã rodopia na energia da luz. Quatro ventos, quatro montanhas, no olhar do garoto que dança no céu chapado. Esses poemas, eles trazem um repertório que vem do xamanismo dos índios brasileiros, um tema que Piva estudava com muito interesse, assim como traz também referências aos alucinógenos que ele consumia desde a juventude e que são um tema recorrente nos seus poemas. O riso, flor tesuda, com seus dentes pedindo vento. O amor tem esta exigência, deseja o impossível e os cometas do coração. Vou ler mais alguma coisa. O arco-íris é o colar do feiticeiro, que apaga o dia com a mão direita e inaugura a noite com a mão esquerda. Esse é um dos poemas que eu gosto mais do Roberto Piva. Seja devasso, seja vulcão, seja andrógeno, cavalo de Diônisos, no diamante mais precioso.
que eu acho muito interessante nesses poemas de Piva é que ele se afasta de todos os padrões, tanto da poesia objetivista norte-americana dos anos 20, quanto do futurismo italiano, da poesia concreta, do Black Mountain College, da language poetry, enfim, de todos os cacoetes dos movimentos de vanguarda dos anos 20, 50 e 70. Embora sua poesia seja muito concisa, ela é bastante original, seja pela temática, seja por não repetir os recursos formais desses movimentos literários que nós já vimos. Então, ele consegue praticar um minimalismo xamânico alucinógeno, digamos assim, muito saboroso. Agora vamos chegar aos poetas meus contemporâneos e alguns mais novos, ou seja, poetas dos anos 90 e do início dos anos 2000, como Ronald Polito, um poeta que está na faixa, né, dos 50 anos de idade, 50 e poucos, tem vários livros publicados, e que pratica um minimalismo muito pessoal. Vamos ler alguma coisa dele. Ruído Branco. O título já é interessante pela sinestesia, uma vez que ele associa a cor branca a um ruído. Adiante, a saída na noite. O céu limitado. No fim, sem fim. Aqui é um jogo de claro-escuro, né? Entre esse ruído branco e essa saída na noite. E também um teor existencial, principalmente no final do poema, no fim, sem fim. Ao mesmo tempo em que ele descreve um cenário atmosférico, digamos assim, a sucessão do dia e da noite, ele remete a uma condição pessoal, que é apenas sugerida e não explicada. E como diria Mallarmé, sugerir eis o sonho. A citação completa de Mallarmé diz assim: nomear um objeto significa matar 3/4 do prazer de adivinhá-lo. Sugerir eis o sonho. Paixão. Oi, Sandro. Não, perdão te cortar, não, só porque esse título, Ruído Branco, na verdade é um termo, né? Ele, pelo menos na estatística, a gente usa muito, que na verdade é uma perturbação aleatória e não identificável, né? A gente usa esse termo, ruído branco. Não sei se ele tinha algum interesse em usar esse significado também no poema. Só para colocar. Obrigado, Sandro. Eu acredito que aqui haja uma ambiguidade. Inclusive, a expressão ruído branco já foi usada há mais tempo, né, nos anos 80, por um escritor de Brasília, que agora me foge o nome, um romancista, contista e poeta, que ele também tem um livro chamado Ruído Branco. Agora, qualquer que seja a definição técnica, quando um poeta usa uma expressão como essa, é inevitável que ele faça a leitura sinestésica, né? Já que nós temos uma cor associada a um som. E a sinestesia é algo assim que se sobrepõe, né, à leitura de qualquer poeta, mesmo que haja um sentido técnico específico. Então, podemos pensar numa ambiguidade.
Ah, sim, no caso aí cai perfeitamente bem essa ambiguidade, né? Sem dúvida. Desprendimento. Ponto de partida, 2 pontos. A morte cansada. Morte cansada é uma outra imagem muito interessante e que é título de um filme expressionista alemão dos anos 20, se não me engano, do Fritz Lang. Vaga. Pulso fora do ritmo, diminuindo o horizonte no fim, por certo oceano. Dado. Uma folha em silêncio, o vento leve, a mão vazia, a pele à vista, a toca. Embora o Ronald não seja um poeta concretista, ele até criou vários poemas visuais. Mas os seus poemas breves têm uma disposição geométrica, né, que fazem dele um herdeiro da poesia concreta, embora não um diluidor. O poema Muda, que nós lemos na semana passada, silêncio sem fim, um grito em um estojo, para não esquecer, entre suspiros afora, rumores de golpes, ruídos. Aqui é interessante que é um poema de 6 versos, né? O que sugere 2 haikais. Essa imagem muito forte, né? Metafórica, um grito em um estojo, e esses rumores de golpes, né? Ruídos, que também é uma impressão muito mais sugestiva do que objetiva. Bom, estes são poemas do livro Vaga. Como o Ronald é um poeta menos conhecido do que os anteriores, eu vou ler mais alguns poemas dele, agora do livro Intervalos. Zero grau. Aqui, casa, quarto, cadeira. Aqui é possível deter o mecanismo dos relógios. 1 a 1. Aqui, depois das montanhas, está o mar. Depois do mar, não há nada. Não se aproxima ao céu, nem mesmo há terra à vista aqui. Este poema eu não mandei para vocês, então depois da aula eu vou fotografá-lo e enviarei pelo WhatsApp. Em liberdade. Instantâneo. A palavra está entre parênteses. Um piscar de olhos, uma ruga, um suspiro, arrepio, pulsação, um sol quase exaustivo de gestos mínimos. Perdão, um rol quase exaustivo de gestos mínimos. Seu nome, numa fração de segundo, passou entre os dedos uma palavra e 2 silêncios, a presença de uma ausência. Para finalizar, mais um poema. Landscape, mato alto, insetos das estações, sem datas, sem nome. É um poema dividido em 4 linhas e que é quase um haikai. Inclusive lembra aquele poema de Chiqui, né? No meio do mato, flor branca, seu nome desconhecido. Vamos ler agora a Ângela de Campos, uma poeta, minha companheira de geração, né? Ela também estreou nos anos 90, assim como a Cláudia Roquette Pinto, a Joseli Viana Batista,
o Carlito Azevedo, né, e vários outros poetas. Da Ângela, que eu sempre fui assim leitor, né, muito interessado na escrita poética dela, há bastante tempo que eu não tenho nenhuma notícia. Não sei se ela publicou outros livros, se ela parou de escrever, o que ela fez da vida. Inclusive, eu vou perguntar para a Cláudia Roquete Pinto se ela tem notícias da Ângela. Vamos ler alguns poemas dela muito breves. Palavras são dentes e cabelos. Aqui uma imagem metafórica, né? Quase surrealista, dividida em apenas 2 linhas. Poemas têm pés e mão. Se nós pensarmos na palavra, né, poemas, de fato nós temos, né, dentro da palavra poemas, as mesmas letras que compõem pés e mão. À margem, a mão, coça os pés da página. Violetas borbulham, são borboletas que beijam, soluçando o ar. Um poema que não é tão conciso, mas é interessante, Separação. A canção dos mortos veste dedos, arrepios peludos no silêncio suspenso. Planto gritos de um vaso quebrado. O primeiro verso já é muito interessante pela dupla metáfora, né? A canção dos mortos veste dedos. E no final, essa metáfora expressiva para designar uma separação amorosa. Planto gritos de um vaso quebrado. Da Ângela, vamos ler estes poemas. Agora, vamos ler 2 autores, aliás, 4 autores, que tiveram uma influência muito forte de Régis Bonvitino. Alguns foram epígonos, né, no início, outros conseguiram alcançar uma voz própria. Então, vamos ler algumas coisas, primeiro do Tarso de Melo, nesse livro A Lapso, talvez o melhor livro dele, que é o livro de estreia também. Alegria. Alegria de quem percebe, entre suas ideias, uma que agrada e joga luz sobre as demais, quando exausto de contornar cores em branco. Aqui, por exemplo, o Tarso utiliza o espaçamento duplo entre as linhas, o que se tornou uma espécie de cacoete na poesia dos anos 90, pelo menos nesse grupo, né, que se articulou em torno do Bonvitino. Espessa. Espessa como certos ossos, sob a sucata, entre guardada e esquecida, jaz, mais que pura, intacta, a ferir quem observa. Lâmina, lâmpada, límpida, luz. O charme desse poema, na minha opinião, está na última estrofe, em particular nesse jogo aliterativo. Lâmina, lâmpada, límpida, luz, em que também há uma paronomásia, nesse jogo lâmpada e límpida. Vamos ler agora o poema intitulado Soneto. Noite, ninguém, nenhum lugar, coisa alguma. Fácil dizer, você é tudo, o que seria repetir o que você ouviu muito e antes no cinema. Foi sem querer, perdão, não mais. Te darei o céu e as estrelas. O interessante nesse poema
é que, assim como o título já sugere, ele é um quase soneto. Ele não tem métrica, ele não tem rimas, mas ele é formado por 2 tercetos e 2 quartetos. A originalidade do Tarso é que ele começa este quase soneto pelos 2 tercetos e depois ele acrescenta os 2 quartetos, subvertendo a estrutura formal, né, do soneto petrarquiano. Na primeira estrofe, ele repete aqueles cacoetes que o Regis Bonvitino aprendeu com os poetas americanos, como as palavras imprecisas. Noite, ninguém, nenhum lugar, coisa alguma. Isso virou febre, né? Na época. Todo mundo queria usar palavras imprecisas. Agora, também é interessante que, pela quebra sintática, este poema sugere ainda um labirinto. Ou seja, nós, além de podermos fazer uma leitura vertical de cima para baixo, nós também podemos ler esse poema em diversas outras direções. As linhas do poema podem ser recombinadas em várias outras sequências. Não sei se o Tarso pensou nisso quando escreveu o poema, mas ele permite uma leitura labiríntica. Vamos ver mais alguma coisa dele. Quarto sem janela. Que outro cômodo ilumina? Livros por todas as paredes, papéis, alguns lugares, vagos, fotografias escondidas, e o propósito de sempre: procurar, nunca encontrar. E um último, cantos. Canto, jatos do chuveiro, bolhas no ralo, explodem sob o pé úmidas. Explodem sob o pé úmidas escamas. Tentar voltar ao que não era. Voltar tempo através da água. Mão sobre o corpo, em silêncio e solidão. Em que o esquema sintático que ele adota, inclusive dificulta a leitura, né? Provocando um tipo de quebra-língua. E o poema todo ele é bastante imagético e fragmentário. Permite uma leitura bem ágil, né? Bem, agora vamos ler alguma coisa do Fabiano Calixto, que no início da sua trajetória poética também estava presente, né, no grupo de Regis Bonvitino, depois se afastou e foi praticar outro tipo de poesia próximo a outro grupo literário. Sobre caixas metálicas. Bom, o título Fábrica já é interessante, né? O Fabiano, quando jovem, trabalhou numa fábrica e ele conseguiu traduzir poeticamente imagens, né, do cenário fabril. Sobre caixas metálicas. Sobre caixas metálicas que exalam ferrugens, exaustores cospem nas nuvens sua parcela de fim. Uma chuva fina mapeia os paralelepípedos, encontro de águas onde a pálpebra eclipsa, quase calçada. Coagulada paisagem, um corpo caído, dormido desprezo, pétala mais cheirosa, cerimônia de abutres e corvos, pulsações, movimentos, excreções em quase pedra, rastro de mosca bicheira, imperceptível, quase calçada. Mercado Municipal de Santo André. Farol fechado, trânsito, de gotas de chuva, porta azul, aço e caligrafias,
Bordões de outros dias, 6 e pouco. Pequenos passos desfiam o frio. Gira, 4x4. Gira, esgota. Um cão aguarda o osso. E, por fim, sem título. Margaridas tristes, secas. Grilos rotulam a noite. Só um jardim, ermo frio, simples apenas. É um poema bastante conciso. Muito bem. Agora, um poema de André Dick, de seu livro de estreia, Grafias. O André Dick é um poeta que eu gosto muito. Num quadro de Edward Hopper, A vida destrói um sol quase esquecido numa tela de Hopper. O posto de gasolina abandonado, onde um senhor, talvez o dono, em seu ócio, rega a grama com sua bomba de petróleo. Interessante aqui essa única rima que ele faz nos 2 dísticos finais do poema e o jogo de imagens, né, que procura dialogar com a pintura figurativa de Hopper. Agora, para finalizarmos, vamos ler alguns poemas da Virna Teixeira, uma poeta cearense, começando com seu livro de estreia, Visita. Visita. Criado mudo, Bíblia e rosário de contas. Na cama, ao lado, a nudez sem nome. Então, com apenas 2 estrofes, de 3 versos cada, ela consegue compor uma paisagem. Quarto, um travesseiro bordado. Canto esquerdo, ninguém. Quando eu li esse poema pela primeira vez, eu achei muito interessante, né? Um travesseiro com a palavra ninguém bordada. Até que eu soube que esse poema foi inspirado em uma obra plástica, foi inspirado na obra de um artista plástico cearense, cujo nome, Leonilson, foi inspirado numa obra de Leonilson, que é exatamente assim, um travesseiro onde ele bordou a palavra ninguém. Então, o poema até perde muito quando nós conhecemos essa obra, né? Já que o poema se torna uma mera descrição de uma obra de um artista plástico. No segundo livro da Virna, Distância, nós temos outros poemas interessantes. Calçada. Pequeno, o frágil corpo soluça. Vermelho, a flor entre os dedos. São 2 quartetos, né, extremamente concisos. Que recorda uma sequência cinematográfica, né? Uma sequência bastante ágil e rápida, que termina com um plano detalhe, essa flor entre os dedos. Vou ler mais 2 poemas da Virna, na página 45. Porque os olhos dele, uma gaiola, onde um pássaro, às vezes, canta. Uma imagem metafórica bem interessante. E, por fim, fotografia. A solidão dele na cozinha, perto da janela. Um vaso de tulipas. Assim como a Ângela de Campos, aqui a Virna também fez essa aproximação entre um sentimento e um objeto concreto, né? No caso, a solidão e esse vaso de tulipas. E assim terminamos o nosso breve sobrevoo
sobre a poesia minimalista, e na semana que vem conversaremos a respeito da poesia coloquial e cotidiana brasileira.